cidadão! Estamos aqui no Fractal Revisa para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre campo elétrico. Olha, nós vamos começar analisando o modelo padrão, tá? Olha aqui no quadro. Nós sabemos que o modelo padrão diz que o universo surgiu há quase 14 bilhões de anos, com o famoso Big Bang. No começo, nós só tínhamos energia. Então, nós tínhamos uma quantidade de energia concentrado, mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis. E lá só tinha energia. Aí colapsou, explodiu entre aspas, e evoluiu o universo. Naquele momento que só tinha energia, em frações de segundo, surgiu as forças naturais, como a força gravitacional, a força eletromagnética e a força nuclear, forte e fraco. Tá? E aproximadamente 3 minutos após a criação, segundo o modelo padrão, surgem as primeiras partículas. Aqui surge a matéria, obedecendo aqui a equação de Einstein, que energia é igual a massa, velocidade da luz ao quadrado. Aqui a energia começou a virar matéria, virar massa. Aí surgem os elétrons, as primeiras partículas, bósons de Higgs, os fótons, tá? E aí vai surgindo a matéria a partir daqui, até chegar no átomo, no qual nós conhecemos nos dias de hoje. Nesse momento, ao surgir a matéria, tem 2 atributos essenciais da matéria. O primeiro atributo é massa. A massa é uma propriedade da matéria, é um atributo da matéria que cria um campo gravitacional, que nós estudamos lá na mecânica. Esse campo gravitacional ele é criado em corpos que têm massa. Então a massa cria ao redor do corpo um campo atrativo. Esse campo atrativo nós chamamos no senso comum de gravidade, de campo gravitacional. Então aqui os corpos são atraídos. Por exemplo, se eu tiver um outro objeto que tem massa aqui, ele vai ser atraído por essa outra massa que criou o campo. Então toda massa presente no campo gravitacional é atraído para essa massa. Essa força de atração é a força gravitacional. Se for na Terra, nós chamamos de força-peso. Se aqui for a Terra, se essa massa for a Terra, nós chamamos de força-peso. Então, se essa massa for o planeta Terra, nós vamos chamar isso aqui de força-peso. Essa força-peso é a massa vezes a gravidade, como nós calculamos lá na mecânica. Esse campo gravitacional que produziu a força-peso é devido à massa. Hoje, nós vamos estudar o campo elétrico, que é um outro atributo da matéria. A matéria também produz carga elétrica, como nós já estudamos. A carga elétrica tem a ver com os elétrons, com os prótons, com os nêutrons, com as partículas constituintes da matéria. Tá? Nós aprendemos, por exemplo, que um corpo neutro tem carga elétrica. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um corpo neutro. Eu tenho aqui a quantidade de cargas positivas, os prótons, igual à quantidade de cargas negativas, os elétrons. Aqui eu estou dizendo que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aqui tem carga elétrica. A carga elétrica é o próton, a carga elétrica é o elétron. E aqui está igual a quantidade. Esse corpo é dito neutro. Esse corpo neutro não tem campo elétrico. O campo elétrico aqui é zero. É como se o campo criado pela carga positiva anulasse o campo criado pela carga negativa, dando um resultado neutro. Então aqui a quantidade de carga do corpo neutro é zero, não produz campo elétrico. Se eu desequilibrar o próton do elétron, o negativo do positivo, aí vai aparecer automaticamente uma região de influência que é o campo elétrico. Então, veja bem, massa, campo gravitacional, carga elétrica, campo elétrico. Só que o campo elétrico vai aparecer em cargas positivas e cargas negativas também. E o campo elétrico, ele pode ser repulsivo ou atrativo. Já o gravitacional é só atrativo.
A carga elétrica, além do campo elétrico, também produz o campo magnético, que nós vamos estudar futuramente. O campo magnético não é devido a uma carga magnética, mas é devido a uma carga elétrica em movimento direcionado. Aí nós conhecemos como campo magnético os ímãs. Ímãs de geladeira, ímãs de caixa de som, de alto-falante. Os ímãs são elementos que têm ao redor dele um campo magnético, que atrai objetos ferrosos, que atrai outros ímãs, mas pode atrair outros ímãs, mas também pode repelir. Então, o campo elétrico, como o campo magnético, pode ter campo atrativo ou repulsivo. Já o campo gravitacional é só atrativo. Definindo melhor campo elétrico, a gente vai perceber que o campo elétrico, então, é uma região de influência em volta da carga elétrica, em volta da carga capaz de produzir força. Então, a lei de Coulomb, que nós estudamos, que era força elétrica, quem produziu a força foi o campo. Olha, ao desequilibrar o positivo do negativo, aqui eu tenho mais cargas positivas do que cargas negativas, vai aqui ter uma quantidade de carga positiva, um QN vezes E maior que zero, positivo. Automaticamente cria ao redor dele aqui uma região de influência. Essa região de influência é que nós chamamos de campo elétrico. Tá? Esse campo elétrico da carga positiva vai produzir uma força. Olha, se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma carga teste, uma outra carga, ó, uma carga pequena, positiva, carga Q minúsculo. A carga teste, esse aqui é minúsculo, tá? É por convenção humana positiva. Ao colocar essa carga teste fica sob influência do campo criado pela carga fonte e sofre a ação de uma força. Então, vai aparecer aqui, então, uma força elétrica repelindo. Então, essa carga teste, ela vai ser repelida pela carga fonte. Vai sofrer uma ação de uma força que vai empurrar ela para fora. Essa força aqui foi produzida devido ao campo elétrico. Essa força foi produzida devido ao campo elétrico. Tá? É a força que nós estudamos da lei de Coulomb, que também aparece aqui, ó, ação e reação. É a força coulombiana. Essa força produzida pelo campo dessa carga, ela pode ser chamada de força coulombiana e calculada. A força vai ser a carga vezes o campo. Olha, essa força vai ser a carga teste, o módulo dela, para ficar positivo, vezes o campo. Muito bem, semelhante ao campo gravitacional, ó, a massa da Terra produz o campo gravitacional. Então, a força nessa massa teste, a força é a massa teste vezes o campo é a gravidade. Análogo a isso daqui, nós temos também a força elétrica, força coulombiana. Só que aqui foi de uma carga positiva. E se eu eletrizar aqui e produzir um desequilíbrio onde vai ficar com mais cargas negativas? Então agora a carga fonte, o N vezes E, vai ser menor que zero. Vai ser uma carga fonte negativa, onde a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Vai criar aqui automaticamente um campo elétrico. Esse campo elétrico é a região ao redor dela que produz influência. Tá? Essa influência, se eu colocar aqui uma outra carga teste, ó, vou colocar aqui uma carga teste positiva. Lembrando que a carga teste é uma carga por convenção positiva. Poderia colocar negativa aqui, mas por convenção nós adotamos positivo. Essa carga teste vai sentir a influência desse campo. Nesse caso agora, a influência vai ser atrativo. Essa carga teste positiva, ela vai ser atraída pela carga fonte, por uma força F. A atração feita pela força F foi criada pelo campo elétrico dessa carga e pode ser calculada F
módulo de quê? Módulo da carga vezes o campo elétrico. E essa força que atua na carga teste também atua na carga fonte, pela lei de Coulomb. Nós aprendemos na aula passada. A lei de Coulomb nós sabemos que é força constante eletrostática, módulo da carga fonte, vezes módulo da carga teste, sobre distância ao quadrado. Então, essa força F aqui, ó, essa força F é a força coulombiana, que também pode ser calculada assim. É a mesma força. Só que aqui eu tenho um campo que está repelindo, um campo repulsivo, aqui um campo atrativo. Tá? Olha, agora nós vamos perceber que o Michael Faraday, ele desenhou esse campo elétrico em linhas de força. E vai aparecer uma grandeza física que vai medir a intensidade desse campo elétrico, chamado vetor campo elétrico. Vamos lá? Pessoal, então o vetor campo elétrico, tá, é uma grandeza física vetorial que associa, né, está associado ao campo elétrico, que mede a intensidade. Essa intensidade tem a ver com o valor numérico e sua unidade, mede também a direção e o sentido desse campo elétrico. Então, o campo elétrico é a região em volta da carga. O vetor campo elétrico é a grandeza física que vai me dar o valor numérico e sua unidade, vai me dar a direção para onde aponta esse campo elétrico e o sentido. Tá? Essa intensidade, olha aqui, eu tenho a carga fonte, aqui eu tenho o ponto A, aqui está o vetor. O vetor é essa seta aqui, ó, tá? O vetor campo elétrico no ponto A. Então, esse vetor campo elétrico tem uma intensidade, tem uma direção, tem um sentido. Olha, aqui o ponto B, no mesmo campo elétrico, um outro ponto, ponto B, mais distante. Olha que essa seta é menor do que essa. Então, quanto mais longe, menor é o campo, menor é a influência. Então, aqui eu tenho um vetor campo elétrico no ponto B, também tem uma intensidade, um valor numérico, que é menor do que esse, tem uma direção e um sentido, que é diferente daquele lá. Poderia pegar outro ponto C aqui, ó, um outro ponto. Qualquer ponto do campo elétrico, então vai ter uma direção, nesse caso a direção está para cá, e o sentido. Aqui eu vou ter o campo elétrico no ponto C, ó. Tá? Essa seta é o vetor campo elétrico no ponto C. Direção, sentido, tem um valor numérico. Essa intensidade, o valor numérico é dado por essa equação aqui, ó. Essa equação vai me dar, então, o valor numérico. A intensidade do campo elétrico, então, é medido por essa fórmula, onde o E nós vamos chamar de intensidade do campo elétrico. Então, é a intensidade do campo elétrico. Tá? É dado em Newton por Coulomb, é o módulo. O K é a constante eletrostática. Se for no vácuo, a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, se for no vácuo. O Q é a quantidade de carga fonte. Então, essa carga aqui, ó, é chamada carga fonte do campo elétrico. Tá? O Q minúsculo, que nós vimos no quadro anterior, é a quantidade de carga teste. Eu poderia colocar em qualquer ponto desse aqui uma carga teste. Eu poderia colocar a carga teste aqui, por exemplo. Ó, a carga teste, por convenção, ela é positiva. Tá? Positiva. E o D é a distância do ponto até a carga fonte. Então, o D, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui tem uma distância até a carga fonte, DA. Esse ponto aqui tem uma distância até a carga fonte, DC. Esse ponto até a carga fonte, um DB. Tá? Então, o D é a distância. Então, intensidade do campo elétrico é a constante eletrostática vezes o módulo da carga fonte sobre a distância ao quadrado. Esse módulo é só para ficar positivo. Certo, pessoal? Olha, e a direção e o sentido? A direção e o sentido é dado pelas linhas de força. O Michael Faraday, um grande cientista, ele pensou nessa região como linhas geométricas, mapeando essa região. Então, o Michael Faraday pensou o seguinte: uma carga positiva, como a carga positiva sofre um afastamento, é repelida pelo campo, tá? O Michael Faraday pensou em colocar as linhas de campo aqui, ó, essas setas aqui,
é umas linhas geométricas que vai representar o campo elétrico ao redor da carga positiva. Em todos os pontos aqui, tá? Eu poderia completar tudo aqui, ó. Eu poderia completar tudo aqui. Eu só fiz aquela quantidade que é o suficiente, mas eu poderia ficar completando aqui o desenho o mais próximo possível aqui assim, ó, tá? Então, as linhas de campo estão se afastando da carga positiva. É chamado campo divergente. Olha, se for uma carga negativa, se essa carga fonte fosse negativa, o campo é atrativo, porque atrai a carga teste positiva. Esse campo é atrativo. Aí o Michael Faraday, muito inteligente, ele pensou que as linhas geométricas vão estar entrando na carga fonte. Está aproximando da carga fonte, olha. Também poderia desenhar mais linhas aqui, ó. Poderia desenhar linhas aqui e vou colocar a setinha entrando aqui assim, ó. Entrando na carga fonte. Esse campo é chamado de aproximação, é um campo dito convergente. Então ficou convencionado, campo de carga positiva é de afastamento, divergente, campo de carga negativa é de aproximação, é chamado campo convergente. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos analisar agora as propriedades das linhas de força. Olha, a primeira propriedade que é importante é entender que a linha de força começa na carga positiva e termina na carga negativa. Tá? Olha, a gente pode perceber aqui no exemplo que eu coloquei aqui do dipolo elétrico, onde eu tenho aqui uma carga positiva e uma carga aqui negativa. As linhas estão começando na carga positiva. Nós vimos no quadro anterior que é um campo divergente de afastamento, começa aqui e termina na carga negativa, que é um campo de aproximação, um campo convergente. Tá? Então, a primeira propriedade importante é essa, sempre começa no positivo e termina no negativo. Segundo, o vetor campo elétrico, ele é tangente e no mesmo sentido das linhas de força, isso aí é importante. Olha, o vetor campo elétrico, ele é tangente e no mesmo sentido das linhas de força. A gente pegar aqui, ó, vou pegar esse exemplo aqui, tá? A gente pegar esse exemplo, a gente vai perceber o seguinte, se eu pegar aqui, ó, um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, se eu chamar de ponto A, vai ter aqui um vetor campo elétrico A. Esse vetor campo elétrico é tangente à linha de força e no mesmo sentido. Tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ponto B, vou ter um vetor aqui, ó, campo elétrico B, vetor campo elétrico B, tá? Tangente à linha de força e no mesmo sentido. Sempre, se eu pegar aqui agora, ó, se eu pegar aqui agora, ponto C, vou ter aqui um vetor campo elétrico tangente à linha de força e no mesmo sentido, sempre, tá? Em qualquer situação. A terceira propriedade, as linhas de força nunca se cruzam. Olha, isso vai acontecer principalmente quando tiver cargas de mesmo sinal. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de duas cargas positivas. Então, como a carga positiva, a linha sai, então as duas vão ter linhas saindo. Então, o que acontece? As linhas vão sair aqui, só que não vai ultrapassar essa barreira aqui, ó, porque vai chegar aqui e vão se repelir. Essa região que está tracejada aqui irá formar um campo resultante nulo. Então, a linha não atravessa para o outro lado. Então, essas linhas aqui nunca vão se cruzar, tá? Essa não cruza para o lado de lá, uma linha não cruza com a outra, tá? Um exemplo mais claro é quando tem cargas de mesmo sinal e as linhas de força que vão se repelindo. Se fosse negativo, era do mesmo jeito. Tá certo, pessoal? Uma outra característica importante é a intensidade do campo elétrico é proporcional ao número de linhas pela unidade de área. Olha, nós vamos verificar isso aqui lá na figura, olha aqui na figura. Se eu pegar aqui, vamos analisar aqui, ó, se eu pegar um quadradinho aqui, esse quadradinho aqui, ó, se eu pegar esse quadradinho, vai formar uma área aqui, ó, Esse quadradinho, essa área, está atravessando, nesse caso, uma linha de força. Se eu pegar esse mesmo quadradinho,
por exemplo, de pegar ele aqui, ó, esse mesmo quadradinho, tá? Se eu pegar esse quadradinho aqui, ó, vamos pegar para ficar bem claro aqui. Essa situação aqui, ó. Pegar esse quadradinho aqui, ó. Então, essa mesma área aqui, olha, esse quadradinho aqui. Aqui eu estou pegando uma, duas, três linhas, ó, três linhas. Então, aqui, o campo elétrico é mais intenso do que aqui. Então, eu posso analisar geometricamente a intensidade do campo elétrico pela densidade de linhas. A densidade de linhas é justamente o número de linhas pela unidade área. O outro detalhe importante é que carga elétrica que sai mais linhas de força, a carga elétrica é maior. Carga elétrica que entra ou que sai linhas em menor quantidade, o valor dessa carga elétrica é menor. Também eu posso analisar, então, se sai muita linha, carga alta. Se sai pouca linha, carga é pequena. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos ver agora o gráfico do campo elétrico em função da distância. Olha, o gráfico é semelhante ao da força elétrica. Esse gráfico ele é hiperbólico, né? Ele representa essa equação, ó, K módulo de Q distância ao quadrado, tá? Esse gráfico aqui é campo em função da distância. Então, ele é essa hipérbole, certo? Não vai cruzar nem o eixo da distância, nem o eixo do campo elétrico. Aqui, no ponto B, nós temos o seguinte. Para uma distância D, eu tenho um campo elétrico E. O campo elétrico, ele é proporcional à carga. Diretamente proporcional à carga. O que significa isso? Se eu aumentar a carga, o que acontece com o campo elétrico? Aumenta também, na mesma proporção. Por exemplo, se eu dobrar essa carga aqui, ó, dobrei a carga, dobrei aqui a carga, ó, ficou 2Q. O que acontece com o campo elétrico? Dobra também. Vai ficar 2E. Vai dobrar também. Então, o que acontece com a carga, acontece com o campo. Se eu triplicar aqui a carga, o que acontece com o campo? Triplica também. Então, tripliquei a carga, triplico o campo. E se eu reduzir essa carga à metade, se eu pegar essa carga aqui, então, ó, vou pegar a carga e vou dividir por 2. Dividir a carga fonte por 2. O que acontece com o campo? Também fica dividido por 2. Então, o que acontece com um, acontece com o outro. Tá? Agora, esse gráfico, ele está relacionado não com a carga, porque aqui, esse pedaço aqui é constante, ó. Esse pedaço aqui é constante, tá? Esse gráfico está relacionado com o inverso da distância ao quadrado. Aqui é o seguinte, o campo elétrico, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha, se eu aumentar aqui a distância, o que vai acontecer com o campo? Vai diminuir. Mas como é que é essa diminuição? Como é que é essa inversão? Olha, se eu dobrar a distância, dobrei a distância, o que vai acontecer? Eu vou aqui elevar ao quadrado, porque a distância é ao quadrado. O que vai dar aqui então? Vai dar 2 ao quadrado, 4, vezes d quadrado. Olha. Então, o d quadrado está multiplicado por 4. Se o d quadrado está multiplicado por 4, o campo elétrico, ele vai ficar agora dividindo. Tem que ser o inverso. O campo, o inverso da distância ao quadrado. Vai ficar dividindo por 4. Tá? Olha, como aqui está multiplicado por 4, aqui tem que dividir por 4. Veja bem, eu dobrei a distância, ó. O que aconteceu com o campo? Reduziu a quarta parte. Tá? Olha, se eu triplicar a distância, o que vai acontecer? Tripliquei a distância. Bem, vamos levar ao quadrado, porque aqui está o quadrado. 3 ao quadrado, 9, vezes o d quadrado. Então, o d quadrado está multiplicado por 9. O que acontece com esse campo elétrico? Ele tem que ficar agora o inverso. Vai ficar aqui, então, dividido por 9. Aqui está multiplicado o d quadrado, aqui vai ficar dividido.
Tá? Olha, e se eu reduzir essa distância à metade? Vou pegar aqui a distância e vou dividir por 2. Vou chegar mais perto da carga elétrica. O que vai acontecer? Bem, vou levar o quadrado aqui, ó. D ao quadrado. E aqui fica dividido 2 ao quadrado por 4. Então, aqui ficou dividido por 4, ó. O D quadrado, ele ficou dividido por 4. O que vai acontecer com o campo elétrico? Tem que ser o inverso, né? Aqui vai ficar multiplicado por 4. O campo elétrico fica multiplicado por 4. Você aqui divide, lá multiplica. Olha aqui, ó. Eu reduzi a distância à metade. Olha o que aconteceu com o campo elétrico. Ficou multiplicado por 4. Tá? Dá aquele gráfico lá. Do mesmo jeito, se eu tivesse dividindo aqui por 3, vou levar o quadrado. Eu vou achar aqui, então, D quadrado dividido por 9. Então, o nosso campo elétrico vai ficar multiplicado por 9. Então, essa é a relação do inverso do quadrado da distância. Esse é o gráfico que nós temos do campo elétrico. E tem uma coisa interessante nesse gráfico, como esse valor aqui é constante, eu posso falar, então, que o campo elétrico no ponto A, vezes a distância do ponto A ao quadrado, é igual ao campo elétrico no ponto B, vezes a distância do campo elétrico no ponto B. Vezes a distância do campo elétrico no ponto B. Também pode ser igual ao campo elétrico do ponto C, vezes a distância no ponto C. Isso aqui é uma constante, que vale justamente o K módulo da carga. Isso aqui vale justamente o K vezes o módulo da carga. Se esse K for a constante do vácuo, é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por cúmulo ao quadrado. Tá certo, pessoal? Então vamos para os exercícios. Exercício 2. Um corpo metálico isolado contém 9,4 vezes 10 a 14 prótons e 4,4 vezes 10 a 14 elétrons. Produz um campo elétrico em seu redor. Sabendo que E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e que K0 é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, determine, letra A quantidade de carga fonte que produz esse campo elétrico. Letra B, o vetor campo elétrico no ponto P a 30 centímetros do corpo. E letra C, a força elétrica produzida por esse campo elétrico numa carga teste de menos 2 microcoulomb colocada nesse ponto P. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Então nós temos aqui, ó, o exercício fala que tem um corpo que tem 9,4 vezes 10 a 14 prótons, 4,4 vezes 10 a 14 elétrons, e me deu a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, e me deu a constante eletrostática. A gente pode imaginar um corpo pontual, que nesse caso aí a gente percebe que tem mais prótons do que elétrons. Então ele vai ficar carregado positivamente. Né? Então esse aqui vai ter uma carga Q, que é N vezes E, maior que zero, positivo, que a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Vai criar então aqui ao seu redor, então, um campo elétrico. Esse campo elétrico aqui é a região de influência. Bem, na letra A, ele pede o valor dessa carga elétrica. Para a gente calcular o valor dessa carga elétrica, eu vou usar a expressão Q igual a N vezes E. A quantidade de carga é o número de elétrons livres vezes a carga elementar. Mas para isso eu preciso achar o N primeiro. E esse N, eu vou usar aqui então, N, quantidade de prótons menos quantidade de elétrons. Então a quantidade de prótons, 9,4 vezes 10 a 14, menos 4,4 vezes 10 a 14. 9,4 menos 4,4, 5. 5 vezes 10 a 14. Substituindo a equação, fica aqui o N, 5 vezes 10 a 14, o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora, 5 vezes 1,6, 8. 10 a 14 com 10 a menos 19, 10 a menos 5 coulomb. Então, essa carga fonte que cria o campo elétrico é 8 vezes 10 a menos 5 coulomb. A letra B, ele pede o vetor campo elétrico.
Lembrando que vetor tem que ter direção, sentido e intensidade. A intensidade é dada por essa equação aqui, ó. O E igual a K vezes o Q sobre D quadrado é a intensidade. A direção e o sentido é dado pelas linhas de força. Se a carga é positiva, o que nós aprendemos? Que esse campo aqui ele vai ser divergente. As linhas estão se afastando da carga, assim, ó. Então tem linhas de força que vai estar se afastando da carga. Então são linhas de afastamento, linhas de afastamento. Então esse vetor aqui, ó, esse vetor, nós podemos dizer que ele é de afastamento, afastamento. Ou um campo divergente, poderia colocar também um campo divergente. Essa informação nos diz a direção e o sentido. Agora, a intensidade é por essa equação. O E é igual a K0, que é 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga fonte, que é 8 vezes 10 a menos 5, que nós achamos na letra A. A distância é 30 centímetros. Divide por 100, vai dar 0,3. Em notação científica, fica 3 vezes 10 a menos 1 metros. Fazendo as contas, 9 vezes 8 dá 72. 10 a nona com 10 a menos 5 dá 10 a quarta. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. 72 por 9, 72 por 9 dá 8. 8. 10 a quarta por 10 a menos 6, por 10 a menos 2, vai dar 10 a sexta. Conserva a base e vai subtrair os expoentes. Então fica 4 menos o menos 2. Esse menos 2 fica positivo. Então fica 4 mais 2. Por isso que fica 10 a sexta. Então, o resultado da intensidade é 8 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Seria assim, ó. Eu tiver aqui assim, um ponto, tá? P, e esse ponto P está a 30 centímetros. Então, aqui vai existir, ó, um campo elétrico de afastamento, tá? Cuja intensidade é 8 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb, tá? Então, seria aquela ideia ali, um vetor de afastamento com essa intensidade. A letra C, ele pede a força elétrica quando coloca uma carga teste. Nesse caso aqui, a carga teste é negativa, por convenção é positiva, mas nada impede de colocar negativa, tá? Menos 2 microcoulomb. Sabemos que o microcoulomb é 10 a menos 6. E a força criada pelo campo é a força coulombiana, que é força igual a módulo da carga teste vezes o campo elétrico. O módulo de menos 2 vezes 10 a menos 6 é 2 vezes 10 a menos 6, positivo. O campo elétrico achamos aqui na letra B, 8 vezes 10 a sexta. 10 a sexta positivo. 10 a sexta negativo eu posso cancelar. 2 vezes 2 é 16. Então, a força que vai atuar na carga, então se eu vir aqui e colocar uma carga, ó, essa aqui é a carga fonte. Se eu colocar aqui uma carga teste, assim, ó, vai aparecer uma força aí, uma força com aquela intensidade. Essa força vai empurrar essa carga teste, né, uma força F, para lá com essa intensidade, 16 newtons. Tá certo, pessoal? Exercício 6. Em um ponto do espaço, uma carga de 6 microcoulombs cria um campo elétrico de 6 vezes 10 a terceira newton por coulomb. A distância entre esse ponto do espaço e a carga é de, o meio é o vácuo, K0 é igual a 9 vezes 10 a nona, newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Pessoal, vamos aos dados do exercício. O exercício 6 fala que a carga fonte ela é 6 microcoulombs. A gente sabe que o micro é 10 a menos 6. Tá? Essa carga fonte cria o campo elétrico de 6 vezes 10 a terceira newton por coulomb. E ele pede qual é a distância que ele vai criar esse campo. Qual é a distância da carga fonte que vai criar esse campo. E o meio que essa carga está é no vácuo. Bem, eu vou utilizar aqui a equação da intensidade do campo elétrico, a equação da intensidade do campo elétrico. Como agora a pergunta é a distância, eu vou passar essa distância lá para cima, tá? E o campo elétrico aqui para baixo. Eu já vou isolar a distância. Olha,
distância ao quadrado vai ser igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga sobre o campo elétrico. Eu inverti a distância com o campo. Substituindo os dados, então a constante aqui vale 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga fonte é 6 vezes 10 a menos 6, que é 6 microcoulomb, tá? E o campo elétrico é 6 vezes 10 a terceira. Aqui eu posso cancelar 6 com 6. E veja bem, 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. 10 a nona com 10 a menos 6, 10 a terceira. Esse 10 a terceira aqui, ó, pode cancelar com esse. Sobrou aqui, ó, somente 10 a terceira. Eu posso cancelar os dois 10 a terceira. Vai sobrar 9. Passo o quadrado em forma de raiz, fica d raiz de 9, que é exatamente 3 metros. E a gente vê que tem as alternativas, vai ser a letra C. Tá certo, pessoal? Exercício 9. Uma carga Q tem um campo elétrico E a uma distância D. Qual será seu novo campo quando dobrarmos a carga elétrica Q' igual a 2Q, assim como a distância D' igual a 2D? Considere a constante do meio K. Muito bem, pessoal, vamos aos dados do exercício. O exercício 9 fala o seguinte: se eu tenho uma carga Q e uma distância D, eu vou ter um campo elétrico E. Nós sabemos que o campo elétrico é calculado pela intensidade, sendo K vezes carga fonte sobre distância ao quadrado. Então, se eu tenho aqui uma carga fonte, seja ela qual for, positiva ou negativa, eu tenho aqui um ponto de uma distância D. O campo elétrico nesse ponto é dado por essa equação, KQ sobre D ao quadrado. E ele pede, se eu dobrar a carga, então vou pegar agora essa carga, vou dobrar ela, vou aumentar a quantidade de carga. A gente sabe que o campo elétrico é proporcional à carga. E vai dobrar a distância, então vai pegar essa carga aqui, ó, vai aumentar, aqui era Q, agora vai ter uma carga um pouco maior, vai ser 2Q, e vai dobrar aqui a distância. Vai dobrar a distância. Como é que vai ser o campo elétrico? Bem, na primeira situação aqui, o campo elétrico é E. E como que vai ser esse campo elétrico aqui agora, né? Ele quer esse E' aqui, ó. Qual que vai ser aquele E' lá, tá? Então, o E' vai ser carga' 2Q e D' 2D. Nós vamos substituir na equação da intensidade, ó. Só que a intensidade para nova situação. Então, veja bem, o K continua K, o Q' fica 2Q, e o D' fica 2D ao quadrado. Eu vou colocar o número em evidência, olha, o número em evidência ficou KQ, 2 ao quadrado, 4D quadrado. Veja bem, pessoal, 2 por 4 eu posso simplificar, vai dar 1 sobre 2. Eu simplifico aqui por 2, vai dar 1 sobre 2. E KQD quadrado, essa expressão nós sabemos que é o E. Essa expressão é o E aqui, ó. O E é KQD quadrado. Então ficou 1 sobre 2 vezes E. 1 vezes E fica E sobre 2. Então, o novo campo vai ficar reduzido à metade. Então, esse campo com essa carga, com essa distância é E. Esse campo com carga dobrada, distância dobrada, fica a metade desse daqui. Menor do que esse daqui. Tá certo, pessoal?